Vamos chamar agora o nosso case de número 10. Manutenção prescritiva para redução de perdas de produção. Com vocês, Rafael Frauches e Felipe Lobo. Sejam bem-vindos. Você quer... Pode controlar? Como que é o negocinho aqui? Olha aqui. Aqui. Bom, boa noite a todos. Me chamo Rafael Frauches, sou gerente executivo da Conta Suzano, da diretoria de papel e celulose. Está comigo aqui o Felipe. Por favor, pode se apresentar. Meu nome é Felipe Lobo, sou CEO da Futurai. A gente vai apresentar agora um case em conjunto, Futurai Time Now. Legal. Então a gente vai falar um pouco sobre manutenção prescritiva, tá? Para redução de perdas de produção. Inicialmente a gente vai entender o contexto da manutenção prescritiva no âmbito de manutenção, para depois a gente desdobrar o nosso case, tá? Então só para a gente entender, né? A manutenção ela tem várias técnicas de abordagem. Então a gente está falando de uma corretiva, preventiva, preditiva, a prescritiva de fato, que é o nosso caso, e também a confiabilidade, tá? Então, a prescritiva ela tende a estar dentro de um controle periódico a nível de maturidade de processo e também da engenharia de manutenção junto à engenharia avançada. Então, a gente está falando de predição. A prescrição é saber o que deve ser feito e ter uma orientação de processo. Então, basicamente, o nosso case vai tratar sobre isso, tá? E trazendo à luz do conceito, né, o que a gente diz que é a manutenção prescritiva? Nada mais é que a antecipação de falhas por meio de monitoramento contínuo através de sensores IoT, Big Data e Machine Learning. Então, você tem um conjunto de técnicas e tecnologia que propõe para você esse tipo de análise prescritiva. E quais são os benefícios envolvidos nessa solução? Basicamente, minimização da parada de não programadas, que a gente sabe que isso é um grande problema no processo de produção, tá? Paradas não programadas, tanto para a questão de produto e também para equipamento. E otimização de recursos, num projeto ou numa parada planejada, você tem uma otimização de tais recursos que você consegue ter os custos evitados de maneira relevante, tá? E o nosso case ele se passou dentro da unidade da Suzano. Suzano em Aracruz, tá? Para quem não sabe, a Suzano ela é líder mundial na produção de celulose branqueada, na unidade de Aracruz, como eu havia dito, e quais foram os desafios que nós encontramos mediante esse cenário. Operação complexa que envolve muitos processos críticos. A Suzano ela tem um processo químico muito complexo, que é natural da produção de celulose. Paradas não planejadas, que acontecia com recorrência em função da quebra de alguns equipamentos. Manutenções corretivas e dificuldades na previsão de falha e também impactos financeiros devido a paradas não programadas, que é todo o processo, quando ele não é bem gerido e bem mantido, ele tem todos esses problemas dentro dele, tá? E aqui uma explicação rápida, né, só para todos entenderem. Então, como que é o processo da celulose? Basicamente, ela inicia com o desbaste da madeira, tá? A gente tem uma inserção do processo, você tem a parte do cozimento, da digestão dele, você tem a lavagem inicial, o processo de depuração, que é onde nós conectamos essa nossa tecnologia / solução para esse processo, a lavagem final, o branqueamento, encerrando com a produção da celulose, também dentro do armazém. Então, basicamente, o nível de complexidade do processo ele se traz por um motivo. É uma produção linear e sequencial. Você tem poucos bypass de processo. Então, quanto maior previsibilidade você tem na linha de produção, maior será a questão da redução das perdas. E aqui a gente está falando basicamente de 1.970 ativos classe A. Então, em ordem de grandeza, um processo extremamente crítico e com baixa redundância, tá? E dentre os quais a gente teve na produção da parte de depuração, 60 ativos críticos, tá? Então, foram 60 ativos medidos, dentro deles os filtros, tá, de processo de lavagem, que é o que a gente vai proceder na sequência aí com a explicação do Felipe. E aí, só seguindo a linha do que o Frauches trouxe,
A gente tem, então, um processo extremamente complexo, envolvendo 1.970 ativos criticidade A. Então, tem muito mais do que 1.970 ativos. E, nesse aspecto, a gente tem hoje, numa planta que é antiga, em Aracruz, temos 50 mil pontos de monitoramento de alguma grandeza física. Então, uma medida de temperatura, uma de pressão, de vazão, 50 mil pontos. Então, é praticamente impossível de saber o que está acontecendo com clareza, né? E aí é exatamente nesse contexto que a Futurai trabalha, né? A gente trabalha consumindo esses 50 mil pontos de monitoramento e construindo modelos matemáticos de cada uma dessas etapas de processo, tá? Então, parece algo até simples, mas quando a gente fala de modelagem matemática a nível de engenharia tradicional, é um mestrado, é um doutorado para você construir um modelo de um processo, um desses ativos. E aí a gente conseguir fazer isso em escala e ter um processo para essa realimentação e reconstrução desses modelos contínuo, aí que está o pulo do gato. Então, nesse aspecto, quando você tem uma parada de papel e celulose, esses modelos matemáticos vão todo para o lixo. Você tem que retreinar tudo. E isso é papel nosso. E aí, só mostrando um pouquinho da nossa aplicação, em qual contexto que a gente está implementado. Então, a gente implementou dentro do CPF, é o Centro de Prevenção de Falhas na área de manutenção, aqui na Suzano Aracruz. A gente fez a implementação da solução, e aí o que significa isso? A nível de TI, a gente venceu aquela barreira de acessar os dados, o banco de dados dos sensores de processo que a Suzano tem, para ir, então, plugar a nossa plataforma online com a produção que está acontecendo hoje, né? Então, hoje, a gente consegue acessar lá qual é a temperatura de entrada do digestor A. Hoje, o nosso sistema consegue monitorar isso em tempo real. Claro, porque o cliente precisa de ter esses insights em tempo real. E aí, à medida que a gente tenha esse sistema plugado, a gente parte para a segunda etapa, que é 1.970 ativos. A gente precisa enxergar quais grandezas físicas pertencem a quais ativos e processos críticos. E foi esse trabalho que a gente fez aqui na Timenal, junto com o time da Suzano. A gente fez isso para priorizar, enxergar em qual contexto essas medidas, que a gente chama de TAG, estão dentro do processo da Suzano. E aí é o trabalho nosso contínuo de elaboração desses modelos e construção e manutenção deles em tempo real. E aí, só trazendo o contexto do que o Frausch falou agora há pouco, esse cara aqui é o bendito do filtro de depuração, né? E aí a gente começou monitorando ele, e à medida que a gente estava monitorando ele, esse filtro ele faz parte de uma das etapas do processo de celulose. Dentro da etapa de depuração são 60 filtros, e dentro desse filtro são 8 grandezas físicas. Então, vocês conseguem imaginar que não tem braço para fazer inspeção nesse cara, não tem braço para entender exatamente o que cada variável está fazendo. E aí, falando no contexto, por que desse filtro, né? Foi exatamente aonde a gente começou a monitorar e aonde a gente acertou na mosca, que foi no dia 4/7, a gente fez uma detecção de uma primeira anomalia incipiente relacionada a esse ativo. No dia 7/7, no caso, o time Suzano fez uma inspeção e validou, olha, realmente essa anomalia é real. Faz sentido esse apontamento que foi feito pelo time da Futurai. Logo na sequência, foi feita uma parada programada, dado que era uma condição crítica que estava acontecendo, e aí foi resolvido o problema. Agora, foi resolvido, mas não na sua totalidade. Foi feito um paliativo para resolver de forma minimamente necessária para garantir a produção daquele ativo e conseguir estender até a próxima parada programada e fazer, de fato, o serviço completo. Logo na sequência, aconteceu desse ativo apresentar uma nova anomalia e foi feita uma nova manutenção e aí sim, hoje o ativo já está em operação. Então, vamos nos aprofundar, vamos colocar uma lupa em cada uma dessas etapas aqui. A primeira delas é a seguinte: no dia 4/7, a gente estava no âmbito ainda de fazendo um piloto, então ainda não havia governança exatamente sobre o que fazer com cada um desses alarmes, ou seja, quem é que vai receber essa informação, interpretar,
fazer uma inspeção em campo e, de fato, validar o que está acontecendo. E aí, o time começou, Suzano começou a fazer, olha, deixa eu ir em campo, deixa eu entender o que está acontecendo. E o que a gente apontou aqui foi um sensor de temperatura na coroa de acionamento. Aí, um técnico fez inspeção em campo e, de fato, validou. Tinha, de fato, um problema em campo. Então, o que a gente apontou no sistema online, de fato, tem a ver com uma realidade. Então, vamos explicar de forma mais clara o que é que a gente aponta. Durante esse caminho, tem uma série de variações relacionadas a essa variável. E aí, diferenciar o que é uma condição normal de processo, de fato, de uma anomalia, de uma falha, é papel nosso. E o que estava acontecendo era, essa temperatura ela oscilava numa determinada amplitude e em torno de uma determinada média. Essa era a condição normal e essa era a condição em falha. E foi exatamente aqui que a gente apontou que havia um problema. Tá? À medida que isso foi identificado, o time de confiabilidade, Suzano, conseguiu entender e fazer um Ishikawa para poder entender mais a fundo o que poderia trazer essa temperatura para um patamar acima do normal. E aí, o que foi identificado? Uma série de condições anômalas, né? E à medida que a gente fez esse primeiro apontamento, a nossa credibilidade deu um salto. Então, à medida que isso aconteceu, deixa eu olhar isso com mais calma, porque isso está fazendo muito sentido, que já me evitou uma condição bastante complicada. E aí, o que aconteceu foi feito uma primeira manutenção, um paliativo, para logo na sequência a gente gerar uma nova anomalia que aconteceu em agosto. Então, o paliativo foi resolvido, garantida a produção, e logo na sequência a nova anomalia apontada. E aí, essa nova anomalia... E só interrompendo um pouco, volta mais um slide, por favor. Repare que o nível de percepção e sensibilidade do processo de medição é altíssimo. Então, a gente está falando de fissuras mínimas, microfissuras dentro de um processo onde você tem determinadas variáveis. Então, você tem previsibilidade e assertividade na medição do processo. Então, são duas coisas dentro de um processo altamente químico de celulose que é dificilmente ter você medidores nesse nível de precisão. Então, a técnica inserida para se captar esse nível de processo e desvio de processo, ela é muito efetiva, tá? Só para reforçar a sua fala. Joia. E aí, falando um pouquinho mais do que a gente enxergou logo na sequência, quais outras anomalias a gente enxergou, só para vocês terem uma base, essa é a visão que o cliente enxerga. Então, aqui é a questão da detecção, logo na sequência, onde está a causa raiz, quais são as tags envolvidas diretamente com a causa raiz. Aqui, de fato, a descrição, para trazer um pouco mais de clareza, e a medição de cada uma delas. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, trazendo o que de fato foi feito a nível manutenção, foi programado um bypass, então foi retirado do circuito esse filtro de depuração, porque aí sim é possível garantir a produtividade do processo. Logo na sequência, em agosto, foi quando o problema se repetiu, na verdade se repetiu não, uma nova avaria foi apontado relacionado a esse determinado ativo, e aqui, dia 15/9, quando a manutenção de fato foi feita. Eu quero partir direto aqui para trazer uma escala do tempo sobre o que a gente fez de apontamento. Então, o que o cliente enxerga? Num primeiro momento, ele enxergou que a temperatura da coroa de acionamento do filtro 12 tem algo de estranho. Então, a partir disso, o inspetor já sabe exatamente onde olhar. Então, ele até sabe qual é o time, não é a área específica elétrica, é um mecânico que é especialista nessa determinada área, vai poder fazer inspeção em campo e validar o que está acontecendo. E aqui é só a cadência no tempo de todas as anomalias que a gente conseguiu apontar. E, como resultado principal que eu queria trazer aqui, são 2 dias a menos de perda de produção que foi gerado. Então, nesse caso é o seguinte, como essa anomalia foi apontada com antecedência, foi possível programar um bypass, tirar esse filtro do circuito para aí sim garantir produção. Se isso acontece no âmbito corretivo, são no mínimo 2 dias de perda de produção. E esse, como o Frausch sinalizou, ele é um processo sequencial. Sem ele,
a próxima etapa do processo não consegue avançar. Então, foram 2 dias, né, de custo evitado, né? E nesse aspecto, para a Suzano, maior competitividade, maior tomada de decisão antecipada. E em que âmbito entra o relacionamento time now aqui? A gestão e governança desses alarmes, grande parte do time de confiabilidade também tem um time time now lá que fazendo interface. Então, nesse aspecto, a gente tem um relacionamento muito direto sobre, opa, aconteceu um apontamento ali. A gente já ligar para as pessoas específicas, já conversar e fazer essa interface muito direta e clara para manter essa ferramenta como processo e como governança permeada dentro da Suzano. E aqui, um pouquinho dos contatos, e fico à disposição para ouvir vocês, e muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa tarde. Obrigado a todos.